Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula de hoje, a nossa escola dominical. Nesse mês de maio, nós estamos falando a respeito de família. E o tema para esse mês é família, construindo um legado de amor e cuidado. O tema de hoje é princípios para uma convivência saudável em família. E antes de iniciarmos a nossa aula, nós teremos uma palavra de oração. Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter uma família, pelo seu cuidado, o seu amor, a sua bondade e pela sua palavra, que consta nela tudo o que nós precisamos para viver uma vida saudável em família. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesta aula. Que o Senhor possa testificar nos corações o que o Senhor deseja falar e tratar conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar a respeito de alguns princípios, para que a gente tenha uma família saudável. O primeiro princípio que eu gostaria de trabalhar com você são os princípios de relacionamento. Mas antes disso, eu quero te falar o que é princípio, Princípio, na verdade, é a essência de algo, é a origem, é a base, é o fundamento. E a nossa família, ela precisa estar fundamentada em algo. Ou seja, é a fundação. É onde você está alicerçando a sua família. Como servos de Deus, a nossa família precisa estar alicerçada na palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai falar a respeito de fundamentos. Lá em Mateus 7, 24, se você puder abrir aí comigo a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, fala a respeito de dois fundamentos. E vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto fala a respeito de dois fundamentos. E ele traz o exemplo de casas sendo edificadas, uma na rocha e outra na areia. A que foi edificada sobre a rocha é aquela que foi edificada sobre a palavra de Deus, que tem a palavra do Senhor como fundamento. E a que foi edificada na areia pode ser aquela família que foi edificada nos achismos, em qualquer outro vento de doutrina ou conhecimento que não seja a palavra de Deus. E aqui a tempestade pode ser o dia mau, a dificuldade, quando nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Quando o dia mau nos sobrevém, quando a dificuldade bate à nossa porta, nós como família permanecemos de pé, mas quem está alicerçado em outro fundamento que não a palavra do Senhor, não é capaz de resistir ao dia mau, que pode de repente ser como uma enfermidade, o desemprego, alguma crise familiar. Quando estamos alicerçados na palavra de Deus, nós conseguimos nos manter de pé em meio a esses momentos. E aí eu te pergunto, e a sua família, e a sua casa, está fundamentada na palavra de Deus? Você tem a palavra do Senhor como princípio? Ou será que nós escolhemos aqueles textos que mais nos agradam ou que nos convém, e só cumprimos e obedecemos aquilo que nos agrada? Eu quero começar falando a respeito de um princípio, que é o princípio de relacionamento.
Como é importante nós termos um bom relacionamento com a nossa família. E eu quero iniciar falando a respeito de unidade. A unidade ela é fundamental para o nosso relacionamento familiar. A palavra do Senhor lá em Mateus 15, 25 vai dizer assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você sabia que existe algo de precioso na nossa unidade como família? E o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. E tanto sabe que ele tenta minar a nossa unidade, a nossa comunhão. Porque ele sabe que quando nós, em família ou até mesmo como casal, falamos a mesma língua, nós somos imbatíveis. Nós construímos grandes coisas em Deus. E por isso ele vai tentar de todas as formas minar a unidade, trazendo divisão, trazendo confusão. Entre casal, nós precisamos ter a certeza de que nós nem sempre vamos pensar iguais. Nós às vezes temos uma forma diferente de pensar do nosso cônjuge, porém nós precisamos nos entender. Quando nós falamos de casamento, nós estamos falando de acordo. E quando há acordo, Deus está nesse negócio. A palavra do Senhor é bem clara sobre isso. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Por isso que é fundamental nós preservarmos a nossa unidade. Não importa em que área seja, é importante que você tenha esse cuidado. Pode ser que você esteja pensando diferente do seu esposo, pode ser que você como marido em algum momento pense diferente da sua esposa. Aí entra a oração, né? É quando nós colocamos diante de Deus e pedimos a Ele que nos direcione. E aí Ele vai colocar concordância no nosso coração. E quando nós concordamos a respeito de algo, nós estamos ligando aqui na terra. E a palavra de Deus vai dizer que o que é ligado aqui na terra será ligado lá no céu. Olha a importância de vivermos em unidade. Existem muitos benefícios na unidade, sabe? Ela gera uma realização emocional. Existe uma conexão emocional. E quando nós estamos caminhando juntos, nós nos sentimos muito bem. Existem muitas mulheres que se sentem viúvas de maridos vivos. E existem maridos que se sentem viúvos de esposas que estão vivas. Porque não existe essa unidade de pensamento. Parece que os dois estão convivendo na mesma casa, mas cada um está pendendo para uma direção. E aí a família toda está caminhando, mas cada um para o seu lado, num individualismo. E o Senhor não nos chamou para vivermos no individualismo. Nós fomos chamados, para vivermos em comunhão. Um outro benefício da unidade é que ela gera a ação de Deus nas nossas vidas. Deus trabalha na nossa unidade, na nossa comunhão. E ela também vai gerar proteção aos membros dessa família. Quando Deus foi falar com Caim acerca do seu irmão Abel, a resposta de Caim, ela representa uma total falta de unidade. Lá em Gênesis 4:9, nós vamos nos deparar com a resposta que ele deu para Deus. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Queridos, quando nós caminhamos em unidade, nós nos protegemos. Aquilo que afeta o outro, me afeta também. Aquilo que afeta os seus filhos precisa afetar você. O que afeta sua esposa, o seu marido, te atinge de alguma forma. E aí, quando estamos caminhando em unidade, é muito mais fácil nós entendermos a dor do outro, é muito mais fácil nós protegermos o outro. Onde não há unidade, existem pessoas desprotegidas. Um outro princípio que entra nesse princípio de relacionamento, um outro item, é o amor. Na aula passada, nosso pastor André foi muito feliz na sua colocação e ele falou a respeito do amor. E hoje eu vou falar
não o que ele falou, né? Ele foi muito feliz. Se você não viu essa aula, volta lá e assiste essa aula, participa dessa aula que é muito importante. Mas hoje eu quero falar sobre o amor, a maneira que nós manifestamos o amor, sabe? O amor, ele é revelado através do cuidado, o amor é revelado através do respeito, através da proteção, através da provisão e até mesmo através da correção. Às vezes, os pais têm uma dificuldade de entender que quem ama também corrige, né? Às vezes, a impressão que dá é que a correção, ela soa como falta de amor, e é exatamente o contrário. A palavra do Senhor, lá em 1 Timóteo 5,8, vai dizer assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Se você quer manifestar amor pela sua família, você precisa entender que amor é também cuidar dela. Quando nós deixamos de cuidar da nossa família, nós estamos negando a nossa fé. Olha como é sério isso. E às vezes as pessoas tratam tão bem, cuidam tão bem dos de fora, né? E acabam se esquecendo dos de dentro de casa. Olhe para a sua família, né? Observe quais são as áreas que estão inspirando o seu cuidado, que às vezes você está tão distraído e não consegue perceber esse filho que está pedindo socorro, essa esposa que se sente cansada, esse marido que está pedindo atenção. Nós temos várias maneiras de demonstrar amor. Eu me lembro que quando eu estudava, uma diretora certa vez entrou na sala e ela fez uma colocação que eu nunca mais me esqueci. Ela foi orientar a turma e ela falou assim: olha, vocês precisam estudar, não adianta só namorar, porque depois que a gente se casa, a gente vai perceber que o que sustenta um casamento não é o amor sozinho. E ela fez uma colocação até muito forte, que na época eu fiquei pensando e achei até que tinha sido algo muito agressivo, mas hoje eu entendo perfeitamente o que ela quis dizer. Ela disse assim: no casamento, se o dinheiro não entra pela janela, o amor sai pela porta. Ou o contrário, se o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela. Não estou dizendo aqui que o dinheiro é maior que o amor ou que tem maior importância, mas eu estou dizendo para você que cuidar da sua família é uma manifestação de amor. Então, quando você trabalha e traz a provisão para sua casa, você está cuidando e você está amando, você está demonstrando amor. Um outro item é a alegria. Você precisa desfrutar da alegria na sua casa, no seu lar. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo e ela é um transbordamento de felicidade. A alegria, ela traz conexão entre as pessoas. Repare que é muito mais fácil você fazer amizade ou se aproximar de alguém que está alegre do que de alguém que anda sempre carrancudo, não é mesmo? A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então que seja, que esses princípios eles venham nortear a nossa família, eles façam parte da nossa vida. Que você possa preservar isso nos seus relacionamentos e desfrutar de cada item desse que nós abordamos aqui nesse momento. Agora eu vou entrar num outro princípio, que é o princípio financeiro, né? Quando nós falamos disso, as pessoas acham que nós estamos saindo da questão espiritual, nós estamos falando somente em questões humanas, racionais, e vamos abordar o princípio financeiro. Em algumas famílias, o maior motivo de crise, de brigas, são as finanças. E muitas vezes porque nós não estamos sabendo como lidar com elas, né? Como administrar isso.
E aí, quando eu falo de finanças, eu não estou falando de ter muito, mas eu estou falando de você saber lidar com o que você tem, de uma forma que você possa desfrutar de uma vida tranquila em família. E aí eu queria trazer alguns itens a respeito desse princípio, e o primeiro deles é: trabalhe. Se a gente está lidando com finanças, nós precisamos entender a importância de trabalhar, né? Aí alguém pode pensar assim: ah, mas eu não gosto de trabalhar. Mas aí a gente deveria pensar nisso antes de constituir uma família. Porque quando a gente constitui uma família, nós sabemos que nós temos compromissos e responsabilidade com essa família. E o trabalho é a forma mais nobre que nós temos, né, de cuidar das finanças. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Salmo 128, 2 assim, ó. Salmo 128, versículo 2, diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Olha que maravilha! Você vai se alimentar do fruto do seu trabalho. E aí aqui no Brasil a gente tem uma frase muito conhecida que a gente fala muito, né? Que o trabalho enobrece o homem, né? E como é bom quando nós podemos trabalhar e realizar algo, né? Um outro item que eu quero abordar com você é: planeje os seus gastos. Lucas, capítulo 14, versículo 28 e 29, fala a respeito disso. Vai dizer assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele. Meu pai falava uma coisa pra gente e essa frase ecoa muitas vezes no meu ouvido, né? Ele sempre nos ensinou o seguinte: ele fala assim: olha, você precisa dar um passo de acordo com a sua perna. Dê passos de acordo com as suas pernas. Não queira dar um passo maior que você pode. E aí entra a questão do planejamento. Quando a gente consegue fazer um planejamento financeiro, nós conseguimos realizar muitas coisas. Mas quem não se planeja se torna refém do planejamento de alguém, ou às vezes fica perdido e não consegue realizar nada financeiramente. Quem sabe você tem um sonho de fazer uma viagem em família, mas se você não se planejar, se você não colocar lá na ponta do lápis e não for fiel ao seu planejamento, dificilmente você vai conseguir realizar esse sonho. Uma outra coisa que nós precisamos aprender a respeito de finanças é honrar ao Senhor com os nossos bens. A gente fala muito a respeito de proteção financeira, as pessoas costumam falar: foi o devorador, né, que destruiu as minhas finanças. Então, uma maneira que nós temos de proteger as nossas finanças, né, é sendo fiéis ao Senhor, é honrar ao Senhor com os nossos bens, é entender que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos vem de Deus. Foi através do cuidado e da provisão de Deus. Se você trabalha, se você tem saúde, se você tem um emprego, nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. E a palavra do Senhor vai dizer isso lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Quando a gente fala de primícias, nós estamos falando da primeira parte. Eu já cansei de ouvir algumas pessoas falarem assim: se sobrar alguma coisa eu oferto. Não, se sobrar eu vou dizimar. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia, é a primeira parte. É você separar aquilo que não é seu e devolver no altar do Senhor. Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho.
Eu não sei se você já teve experiências nessa área da sua vida, mas eu já tive muitas experiências em relação à área financeira. E o Senhor me honrou em muitas coisas. Não que eu dizimasse ou ofertasse esperando uma recompensa, mas a recompensa, queridos, ela vem, ela é real. E se você já teve experiência também de não dizimar e não ser fiel, você sabe que o inimigo ataca mesmo, que o devorador, o migrador, o cortador, ele ataca mesmo, e isso é real, né? Então não queira experimentar isso, não queira viver isso, mas viva uma vida de fidelidade. E você vai desfrutar do cuidado de Deus. Quando nós deixamos de dizimar para pagar alguma coisa, né? Foi porque nós erramos no princípio lá de trás. Nós não nos planejamos para isso, né? E aí nós precisamos colocar lá na nossa lista de prioridade, em primeiro lugar, honrar ao Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Um outro princípio é pague os seus impostos. Né? Se você quer viver financeiramente bem, nós temos impostos a honrar. E a palavra do Senhor vai falar sobre isso. Romanos 13, versículo 7 diz assim: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Como cristãos, queridos, nós precisamos levar isso muito a sério, né, na nossa vida. Às vezes a gente ouve alguns testemunhos, né, algumas pessoas que contam tantas coisas, e o nosso testemunho como cristão está nas pequenas coisas. Até mesmo num troco que você recebe, que, né, vem errado, vem além. Às vezes as pessoas reclamam quando vem menos, mas e quando vem mais? É ali que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. É ali que nós temos a oportunidade de exercermos, né, a nossa fé, devolvendo aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. Hoje em dia, você ter um ato como esse se tornou algo tão raro que quando as pessoas encontram às vezes dinheiro ou uma bolsa e elas devolvem, elas são premiadas por isso, né? Elas são reconhecidas publicamente, algo que deveria ser tão natural na nossa vida se todos tivessem o seu caráter cristão, né? E devolvesse aquilo que não é seu. E nós precisamos ter esses princípios na nossa vida. É isso que faz de nós quem nós somos, né? E nós vamos entrar agora no último princípio, e que é muito importante. Como todos os outros, nós vamos falar a respeito do princípio espiritual. E aí, quando nós estamos falando de edificar a nossa casa na rocha, nós precisamos ter como prioridade esse princípio na nossa vida. Sabe? Eu te pergunto nessa hora, quem dá as coordenadas aí na sua casa? É muito comum a gente fazer essa pergunta, né? Às vezes a gente brinca com a esposa, quem manda lá na sua casa? Quem dá a última palavra? E ela fala, meu marido. Ele diz, sim, senhora. Ou o contrário, né? Às vezes os maridos vão falar, não, a última palavra lá é da minha esposa, sim, senhor. E às vezes em algumas famílias, alguém vai dizer assim, a última palavra lá é dos filhos, né? Eles que ditam as regras, as normas, eles é que controlam o controle da TV. E algumas famílias, infelizmente, podem dizer que quem dá as coordenadas hoje em dia é o modismo, são as redes sociais, é aquilo que a mídia mostra, né? Mas nós que servimos a Deus, nós que amamos ao Senhor e conhecemos ao Senhor, precisamos entender que quem dá a última palavra a respeito de tudo na nossa vida é o Senhor Deus. E que aí, entre marido e esposa, o que prevalece é a vontade de Deus para nós. Embora a palavra do Senhor vai falar que existe uma escadinha de valores, não diria de valores, mas existe alguns princípios, né, alguma hierarquia quando se trata da questão do governo no lar. Mas
não questão de valores, porque todos somos preciosos, né? Tanto o marido quanto a esposa e os filhos, e cada um tem um papel a desempenhar, mas a questão de governo. E eu quero falar a respeito disso, né? Cristo deve ser aquele que dá a última palavra na nossa casa. 1 Coríntios 11, 3 vai dizer isso, vai dizer a respeito disso. E fala assim: Cristo é a cabeça, é o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Ô gente, é muito fácil nós nos sujeitarmos a um marido que está sendo direcionado por Deus. É muito fácil para uma mulher. Quando a gente fala da questão da submissão, né? Nós não estamos falando aqui de ser capacho de ninguém, nós não estamos falando em viver debaixo de algo desumano que te desvaloriza, não é nada disso. É muito fácil ser submissa a um marido que ama a Deus e que nos ama como Cristo ama a sua igreja. Então, ser submissa a esse marido é um privilégio, é um prazer, é uma alegria e nunca será peso, né? Então, quando fala da questão de governo, nós precisamos entender que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Mas quando fala da questão do sacerdócio, nós cremos no sacerdócio de cada crente, o sacerdócio universal de todo crente. Então, na sua casa, às vezes a gente fala dessa questão, né, de governo e a gente acaba trazendo isso como um princípio também no sacerdócio. Aí a mulher acha assim, não, o único que tem que orar pela família é o marido. Aí o marido acha assim, não, mas é a mulher que tem que orar. Na verdade, esse papel de sacerdócio é dado a cada homem e mulher de Deus. Onde estiver um homem comprometido com o Senhor e com a sua palavra, uma mulher, né, um servo, uma serva de Deus, ali tem um ministro do Evangelho. Os filhos ministram sobre os pais ministram sobre os filhos, o marido sobre a vida da esposa, a esposa sobre a vida do marido. Então, mulher, não é proibido orar pelo seu marido, pelo contrário, ele precisa de muita oração, porque ele está numa posição de governo do lar. Então você precisa orar para que Deus dê mais sabedoria, discernimento, entendimento, domínio próprio. Nós identificamos muito fácil os defeitos do outro, mas aí nós precisamos gerar em oração. E uma mulher sábia é aquela que edifica o seu lar e é aquela que coloca a palavra de Deus em prática. E o homem também. Você também precisa acolher esse compromisso espiritual de orar pela sua família. Às vezes é tão comum a gente ver as mulheres preocupadas com a área espiritual e nem sempre, né? Mas alguns homens sendo omissos no seu papel como homem, como um servo de Deus. Que cada um de nós possamos assumir esse papel com muita alegria no coração, porque é privilégio orar por aqueles que nós amamos, né? Orar pelas pessoas preciosas que o Senhor coloca na nossa vida. Consagrando o lar. É importante que a gente entenda que a sua casa precisa ser o melhor ambiente para você estar. Lá precisa ser aquele lugar que você tem prazer em voltar. Existem casas que não podem nem ser chamadas de lar. E aí é um lugar que ninguém quer voltar depois do trabalho. O último lugar que a pessoa quer voltar é para sua casa. E não deve ser assim. A nossa casa precisa ser um pedacinho do céu. Um lugar que você tem prazer, alegria, contentamento em estar. E aí quando a gente fala de consagrar o lar, às vezes algumas pessoas acabam dividindo a sua vida em departamentos, né? E eu quero te lembrar que quando nós servimos a Deus e somos cristãos, nós somos cristãos em todo qualquer ambiente.
Então a sua casa também é um ambiente de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. Lá você levanta as suas mãos, você profetiza, você adora. A sua casa precisa ser um ambiente de adoração. A sua casa precisa se tornar um ambiente de oração. O lugar onde Deus fala com você, onde você fala com Deus. Antes as pessoas tinham um ditado, uma frase, né? A gente brincava quando criança. A gente perguntava as horas, né? Que horas são? Aí o outro respondia assim, a oração é só na igreja. Não é nada, tá tudo errado. Oração é onde estiver um homem e uma mulher de Deus. Então você precisa consagrar a sua casa ao Senhor. Tudo que entrar na sua casa, né? Precisa ser de procedência que vai agradar o nome do Senhor. Tem coisas que a gente não concorda, né? Dentro de um templo, mas você concorda entrando na sua casa? Não deve ser assim. Sua casa precisa ser um ambiente santo, um local separado para o Senhor. Então, ser separado para o Senhor, eu não permito que entre lá qualquer coisa. Eu não permito ouvir qualquer coisa, assistir qualquer coisa na TV, porque a minha casa é de Deus. E lá no Salmo 128, versículo 1, que fala a respeito de família, né? E vai falar também um pouco a respeito disso. Salmo 128, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui fala de um homem que teme a Deus. Quem teme ao Senhor tem reverência, tem respeito, tem consideração pelo Senhor. E quem tem tudo isso pelo Senhor é alguém feliz. E no versículo 2 vai dizer assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Queridos, nós mostramos o nosso temor a Deus na nossa casa, na nossa vivência diária. Nossa casa precisa ser um ambiente que nós ensinamos os nossos filhos com exemplo. Todo mundo já ouviu aquela velha historinha do Joãozinho que queria morar na igreja. E ele fala: mamãe, vamos morar aqui na igreja? E ela pergunta: mas por que, meu filho? Porque aqui o papai é tão bonzinho, porque aqui o papai não me bate, porque aqui o papai, né, não discute com a senhora. E nós precisamos viver uma vida totalmente diferente disso. Quem nós somos dentro da nossa casa, né? Nós somos no templo também. Nós precisamos ser a mesma pessoa. E aí, nós precisamos também entender a importância de nós intercedermos pela nossa família. Eu quero falar a respeito de amar através da intercessão. Quanto mais a gente ora por alguém, mais a gente ama essa pessoa. Agora imagine você, que já ama sua família, já ama seus filhos, sua esposa, seu marido, e você está colocando eles diante do Senhor. É muito importante interceder pelos nossos. Interceder é uma expressão de amor. Nós cremos no sacerdócio universal de cada crente. Então, é papel seu interceder pelos seus, né? Às vezes, as pessoas olham a liderança, uma liderança espiritual, né? E enxergam como única referência de intercessão. Não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você precisa interceder pelos seus. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós possamos colocar em prática esses princípios, né?
na nossa vida, na nossa família. Eu quero louvar a Deus por você, por esta aula, por sua família, que o Senhor esteja sustentando vocês a cada dia, que Ele abençoe a sua vida, a sua família. E nós já vamos nos despedindo da nossa aula de hoje. Que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor. E daqui a pouco, à noite, nós estaremos adorando ao Senhor com um culto de celebração ao Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.